O salão de luxo estava lotado. O milionário sorria enquanto os convidados tentavam, sem sucesso, abrir o cofre misterioso. "Vocês são patéticos", ele provocou. Foi quando a faxineira, que observava tudo em silêncio, deu um passo à frente. Todos riram, até o momento em que seus dedos tocaram o mecanismo e... Clac, o cofre se abriu. O milionário empalideceu. A mulher que todos ignoravam acabava de mudar o jogo. "De onde você é?" Deixa nos comentários. Se inscreva no canal e deixa seu like para descobrir como essa história termina. Helena Ribeiro acordou antes do despertador, como sempre. Às 4h30 da manhã, o silêncio do pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo era interrompido apenas pelo ronco suave do filho adolescente no quarto ao lado. Sentada na beirada da cama, ela esfregou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso familiar da exaustão, que nunca a abandonava completamente. No banheiro minúsculo, evitou seu reflexo no espelho, enquanto escovava os dentes. Aos 42 anos, as marcas da vida já haviam redesenhado seu rosto. Linhas profundas ao redor dos olhos castanhos que um dia foram descritos como vivazes pelo marido que a abandonara há 7 anos. As mãos, ásperas e marcadas pelo trabalho incessante com produtos de limpeza, tremeram levemente enquanto ela prendia os cabelos negros em um coque simples. A rotina era sempre a mesma. Prepara o café, deixa um bilhete carinhoso para Lucas, seu filho de 16 anos, e sai em silêncio para não acordá-lo. 2 ônibus e 50 minutos depois, chegaria à empresa de limpeza onde trabalhava há quase uma década. Mas hoje seria diferente. A supervisora Márcia a havia chamado na véspera com uma expressão indecifrável. "Helena, você vai trabalhar em um evento especial amanhã à noite, na mansão do empresário Eduardo Montenegro, no Jardim Europa. É um serviço extra, paga o dobro, mas..." Márcia hesitou. "Você vai precisar ser, como posso dizer, invisível. É um evento muito importante, invisível." Helena quase sorriu com a ironia. Ser invisível era sua especialidade. Aos olhos das pessoas que limpava após, ela raramente existia como pessoa. Enquanto o ônibus cortava a cidade que despertava, Helena olhou pela janela embaçada. A São Paulo dos arranha-céus se erguia imponente, tão distante de sua realidade quanto as estrelas do céu. Em seu bolso, o pequeno chaveiro em formato de cofre que pertencera a seu pai. Um chaveiro dourado, com minúsculas engrenagens decorativas que realmente se moviam. Era seu amuleto da sorte, um lembrete do homem que lhe ensinara que a verdadeira riqueza estava nos detalhes que ninguém mais notava. O que Helena não sabia é que, naquela noite, sua invisibilidade seria finalmente desafiada, e o mundo que sempre a ignorou seria forçado a enxergá-la. A mansão de Eduardo Montenegro era exatamente como Helena imaginara, um monumento à ostentação. Portões imponentes de ferro forjado se abriram para revelar jardins perfeitamente cuidados, que cercavam uma construção neoclássica de 3 andares, com janelas altas e colunas imponentes na entrada. "Você está atrasada", disse Sônia, a coordenadora do evento, sem sequer olhar diretamente para Helena. "Os funcionários entram pelos fundos. Siga aquele corredor, troque de roupa e apresente-se na cozinha em 5 minutos." O uniforme preto e branco estava limpo, mas desgastado pelo uso. Pequeno demais em alguns lugares, largo em outros, claramente não fora feito para ela. Helena prendeu o crachá que identificava não seu nome, mas sua função. Serviços gerais. No vestiário improvisado, outras mulheres com o mesmo uniforme se arrumavam em silêncio. "Primeira vez na casa do monstro?" perguntou uma voz atrás dela. Helena se virou e encontrou o sorriso amigável de uma mulher negra de meia idade. Diferente das outras, seu uniforme tinha um pequeno broche dourado. "Sou Celina, trabalho aqui há 5 anos. Ela estendeu a mão. "Sou a governanta, Helena." "E sim, primeira vez", respondeu ajeitando nervosamente o coque. Celina olhou para os lados e baixou a voz. "Um conselho. Não olhe diretamente para ele. Montenegro detesta quando acha que estamos observando, como se pudéssemos roubar algo apenas com o olhar." Ela revirou os olhos. "E se ele falar com você, responda apenas sim, senhor, ou não, senhor. Nada mais." "Ele é tão terrível assim?" Celina ajustou o próprio uniforme com gestos precisos. "Ele é um homem que construiu um império destruindo os sonhos de outros. Acha que tudo e todos têm um preço.
E o pior, ela fez uma pausa dramática, é que ele geralmente está certo. Um alarme discreto soou em seu relógio de pulso. Hora do show. Boa sorte e lembre-se, invisível. A cozinha fervilhava como uma colmeia organizada. Chefes gritavam ordens enquanto garçons alinhados recebiam instruções detalhadas. Helena foi designada para os cristais, limpar e polir cada taça até que brilhasse como diamantes, nas palavras do maître. Enquanto trabalhava metodicamente, Helena observava o movimento pelos cantos dos olhos. Foi quando o viu pela primeira vez. Eduardo Montenegro entrou na cozinha como um general inspecionando tropas. Alto, com cabelos grisalhos meticulosamente penteados e um terno que provavelmente custava mais que um ano de seu salário. Mas foram seus olhos que a impressionaram. Azuis, frios calculistas, esquadrinhando cada detalhe, buscando imperfeições. Quero perfeição esta noite. Sua voz era calma, mas cortante como uma navalha. Haverá pessoas muito importantes aqui. E tenho uma surpresa especial para eles. Foi quando Helena notou o objeto nas mãos dele. Um cofre antigo, metálico, coberto de símbolos e engrenagens complexas. Por um instante, seus olhos se encontraram, e Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando o empresário franziu ligeiramente o senho antes de se retirar. Naquele momento, ela não poderia imaginar como aquele cofre conectaria seus destinos de maneira irreversível. Os convidados começaram a chegar pouco depois das 8. Homens em ternos impecáveis e mulheres em vestidos que custavam mais que um carro popular. Helena circulava discretamente pelo salão, recolhendo taças vazias e substituindo-as por novas, sempre mantendo o olhar baixo, seguindo o conselho de Celina. Conseguia, no entanto, captar fragmentos de conversas, discussões sobre investimentos milionários, fusões corporativas, viagens em jatos particulares para destinos exóticos. Um mundo completamente alheio à sua realidade de contas atrasadas e preocupações sobre a mensalidade do cursinho pré-vestibular de Lucas. É o terceiro iate este ano, dizia um homem corpulento, com um relógio que brilhava ostensivamente em seu pulso. Montenegro está obcecado por coleções. Não só iates, respondeu uma mulher de cabelos platinados. Ouvi dizer que ele comprou aquela vinícola na Toscana, sabe? A que pertencia àquela família tradicional por gerações. E o que aconteceu com a família? Perguntou outra convidada. A mulher deu de ombros, bebericando sua champanhe. O que sempre acontece quando Eduardo quer algo. Eles perderam. Helena se moveu para outra área do salão, aproximando-se involuntariamente de um grupo, onde Montenegro era o centro das atenções. Ele gesticulava animadamente, seu sorriso não alcançando os olhos. É apenas uma questão de saber qual botão apertar, dizia ele. Todas as pessoas têm seu preço, seu ponto fraco. Negócios são simplesmente a arte de encontrá-los. Foi quando um homem mais jovem, claramente embriagado, o interrompeu. Nem tudo pode ser comprado, Eduardo. Algumas pessoas ainda têm princípios. O sorriso de Montenegro congelou, mas rapidamente se recompôs. Princípios, meu caro Rodrigo, são luxos para quem nunca enfrentou verdadeiras tentações. Ele fez uma pausa teatral. Falando em luxos, tenho algo para mostrar a vocês. Algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar facilmente. Ele fez um gesto e um assistente trouxe o cofre que Helena havia visto na cozinha. Colocado sobre uma mesa central, o objeto imediatamente atraiu todos os olhares. Era realmente fascinante. Uma peça de metal escurecido pelo tempo, com entalhes complexos e uma série de discos giratórios em sua face frontal. Montenegro acariciou o objeto quase sensualmente. É o cofre de Verantes, uma relíquia do século XIX, criada por um dos maiores artesãos italianos. Dizem que apenas mentes verdadeiramente brilhantes conseguem abri-lo. Helena, que estava trocando uma taça a poucos metros, sentiu algo estranho, uma familiaridade inexplicável com aquele objeto. Os padrões, as engrenagens, lembravam-na do pequeno chaveiro que carregava consigo, presente de seu pai. Estou oferecendo 50 mil reais a quem conseguir abri-lo esta noite, anunciou Montenegro, provocando murmúrios excitados entre os convidados. Enquanto recolhia discretamente mais taças, Helena tocou o bolso do uniforme, onde guardava seu chaveiro. As semelhanças eram inegáveis, como se seu pai, um simples mecânico,
tivesse de alguma forma conhecido aquele mecanismo sofisticado. O que ela não sabia era que, em algumas horas, aquele cofre mudaria completamente o rumo de sua vida. Na cozinha, durante um breve momento de pausa, Helena retirou o chaveiro do bolso e o examinou com mais atenção. As pequenas engrenagens douradas, embora em miniatura, pareciam seguir o mesmo padrão daquelas no cofre de Montenegro. Seu pai sempre dizia que havia encontrado esse chaveiro em um antiquário e que o considerava especial não pelo valor, mas pelo segredo que carregava. "O que você tem aí?" A voz de Celina a sobressaltou. Helena hesitou, mas algo na expressão gentil da governanta a fez confiar. "Era do meu pai", mostrou o chaveiro. Parece com aquele cofre lá fora." Celina pegou o objeto, examinando-o com evidente curiosidade. "Não é apenas parecido, Helena. É idêntico, em miniatura." Ela devolveu o chaveiro. "Seu pai, ele trabalhava com cofres ou mecanismos?" "Era mecânico. Especializado em mecanismos antigos, relógios principalmente." Helena sentiu uma pontada de saudade. "Ele faleceu há 10 anos, câncer." A governanta olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas. "Montenegro comprou esse cofre em um leilão na Itália, há 3 meses. Está obcecado com ele desde então. Trouxe especialistas de todo o mundo para tentar abri-lo, sem sucesso." "O que tem dentro?" perguntou Helena. "Ninguém sabe ao certo. Montenegro diz que há documentos históricos valiosos, mas..." Celina hesitou. "Eu o ouvi falando ao telefone uma vez. Parece que há algo relacionado à propriedade de terras antigas, algo que pode valer milhões em disputas judiciais." O maître interrompeu a conversa, ordenando que voltassem ao trabalho. Helena guardou o chaveiro, mas sua mente fervilhava. As coincidências eram perturbadoras demais para serem ignoradas. De volta ao salão, o clima havia mudado. Vários convidados já haviam tentado abrir o cofre, transformando o desafio em um espetáculo de humilhação pública. Montenegro observava com evidente prazer, enquanto executivos poderosos, médicos renomados e advogados famosos fracassavam diante da relíquia. "Pensei que vocês fossem os melhores cérebros do país", provocava Montenegro, sua voz misturando diversão e desprezo. "Talvez devêssemos trazer um chaveiro da esquina, ou quem sabe um estudante de engenharia." Helena observava tudo à distância, limpando discretamente derramamentos e recolhendo taças. Seus olhos, porém, continuavam sendo atraídos para o cofre. Algo na disposição das engrenagens, na sequência dos símbolos, parecia estranhamente familiar, como se estivesse olhando para uma velha fotografia que não conseguia situar completamente em suas memórias. "Você?" A voz cortante de Montenegro a pegou de surpresa. Todos os olhares se voltaram para ela. "Está encarando meu cofre há meia hora. Acha que pode fazer melhor que esses cavalheiros?" A sala silenciou. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha. Havia quebrado a regra mais importante. Tornara-se visível. "Não, senhor. Desculpe, senhor", murmurou baixando os olhos. "Venha aqui", ordenou Montenegro com um sorriso cruel nos lábios. "Vamos dar uma chance à empregada." Helena permaneceu imóvel, pega entre o medo e a humilhação. Foi quando sentiu a mão de Celina em suas costas, um leve empurrão de encorajamento. "Vá", sussurrou a governanta. "Mostre a ele." Com pernas trêmulas, Helena caminhou até o centro do salão, consciente dos sorrisos zombeteiros e olhares condescendentes que a seguiam. O silêncio era absoluto quando parou diante do cofre, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre ela. "Estamos esperando", disse Montenegro, cruzando os braços com um sorriso de superioridade. "Ou talvez esteja ocupada demais pensando em como limpar meu chão?" Risadas nervosas ecoaram pelo salão. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo a raiva crescer dentro dela. Não apenas por si, mas por todas as vezes que pessoas como ela eram tratadas como invisíveis, como inferiores. Quando abriu os olhos novamente, sua expressão havia mudado. Com uma calma que surpreendeu até a si mesma, retirou o chaveiro do bolso e o segurou firmemente na palma da mão. "Posso?", perguntou Helena, indicando o cofre com um gesto contido. Montenegro fez um gesto de desdém, como quem permite que uma criança tente algo obviamente além de suas capacidades. "Por favor, ilumine-nos com sua sabedoria", disse com ironia cortante. Ignorando os risos abafados, Helena se aproximou do cofre.
Sob a luz dos lustres, os detalhes do mecanismo se revelavam com clareza. Uma série de discos concêntricos, cada um com símbolos e marcações específicas. Na parte superior, quase imperceptíveis, pequenas setas indicavam possíveis alinhamentos. Com dedos levemente trêmulos, Helena tirou o chaveiro do bolso novamente e o segurou junto ao cofre, comparando as estruturas. Sim, eram praticamente idênticos, apenas a escala diferia. "O que é isso na sua mão?" perguntou Montenegro, aproximando-se com curiosidade repentina. "Um chaveiro, senhor. Era do meu pai." Os olhos do empresário se estreitaram, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. "Onde ele conseguiu isso?" "Em um antiquário, há muitos anos. Ele era mecânico especializado em mecanismos antigos." A expressão de Montenegro endureceu. "Seu nome? Qual era o nome do seu pai?" "Antônio Ribeiro, senhor." Algo mudou na postura do milionário, uma tensão súbita, quase imperceptível para os outros, mas clara para Helena. Ele conhecia aquele nome. "Continue", ordenou secamente, recuando alguns passos. Helena voltou sua atenção ao cofre. Recordou-se das histórias que seu pai contava sobre os segredos dos mestres artesãos, como eles escondiam pistas em plain sight, como costumava dizer, misturando expressões em inglês com seu português carregado de sotaque interiorano. Os símbolos no primeiro disco pareciam aleatórios à primeira vista, figuras geométricas, letras de alfabetos antigos, constelações. Mas Helena notou algo. Pequenas marcas de desgaste em pontos específicos, quase imperceptíveis para quem não estivesse acostumado a procurar sinais de uso em mecanismos. "Os segredos estão nos detalhes, filha", dizia seu pai. "No que foi tocado muitas vezes, no que brilha mais pelo uso constante." Com delicadeza, ela girou o primeiro disco até alinhar um símbolo semelhante a uma estrela de 5 pontas com a seta superior. Um clique suave, quase inaudível, confirmou sua intuição. O segundo disco oferecia um desafio diferente. Os símbolos pareciam se repetir, criando uma confusão proposital. Mas, novamente, pequenos sinais de desgaste indicavam o caminho. Helena alinhou o que parecia ser um crescente lunar. Outro clique mais audível desta vez. O silêncio no salão era absoluto. Até Montenegro parecia prender a respiração. "Impossível", murmurou alguém. O terceiro disco era o mais complexo. Uma combinação de números romanos e símbolos alquímicos. Helena hesitou, seus dedos pairando sobre as opções. Fechou os olhos por um instante, recordando-se do chaveiro, das poucas vezes que seu pai o havia manipulado diante dela. "Sempre há uma lógica, Helena", dizia ele, "mesmo no que parece caótico." Quando abriu os olhos, ela viu. Não era uma questão de símbolos individuais, mas de padrões. Uma sequência matemática, disfarçada como elementos decorativos. Fibonacci.com movimentos precisos girou o disco para a posição correta. Um clique mais forte ecoou pelo salão. "Ela vai conseguir", sussurrou uma mulher incrédula. Montenegro deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de espanto e preocupação. Mas, como você sabe fazer isso? Quem te ensinou?" Helena não respondeu. Estava completamente absorta no desafio final. Um mecanismo de pressão na lateral do cofre, que, se pressionado na sequência correta, liberaria a trava principal. Seus dedos encontraram 4 pequenos botões quase imperceptíveis, camuflados como elementos decorativos. A sequência! Qual seria? Ela fechou os olhos novamente, visualizando seu pai manipulando o chaveiro, seus dedos ágeis pressionando pontos específicos. 4 estações, 4 elementos, 4 direções, murmurou para si mesma, recordando um dos enigmas favoritos do pai. Com confiança renovada, pressionou os botões na sequência que intuía ser correta. Superior, ar norte. Direito, fogo leste. Inferior, terra sul. Esquerdo, água oeste. Um clique final mais potente que os anteriores. E então o som inconfundível de uma trava se soltando. O cofre estava aberto. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Helena poderia jurar que ouvia as batidas de seu próprio coração. Todos os olhares alternavam entre ela e o cofre agora destrancado, como se testemunhassem um milagre inexplicável. Montenegro foi o primeiro a se mover, avançando com passos rápidos. Seu rosto havia perdido a arrogância habitual, substituída por uma mistura de espanto e algo que Helena não conseguia decifrar. Medo, talvez.
Afaste-se, ordenou ele, sua voz áspera. Helena recuou, ainda atordoada com o que acabara de realizar. Sentiu a mão de Celina em seu ombro, um toque reconfortante em meio à tensão que dominava o ambiente. Com dedos visivelmente trêmulos, Montenegro abriu a tampa do cofre. O interior era forrado de veludo vermelho desbotado pelo tempo, contendo um único envelope amarelado, lacrado com cera vermelha, onde se distinguia um brasão antigo. Então é verdade, murmurou ele, mais para si mesmo que para os presentes. Os convidados se aproximaram, curiosos, mas Montenegro fechou o cofre com um movimento brusco, encarando Helena com intensidade perturbadora. A festa acabou, anunciou sem desviar os olhos dela. Agradeço a presença de todos, mas tenho assuntos urgentes a tratar. Protestos educados surgiram, mas o tom de Montenegro não deixava espaço para discussão. Em minutos, o salão começava a esvaziar, com convidados confusos sendo gentilmente conduzidos à saída por funcionários igualmente perplexos. Você, apontou para Helena. No meu escritório, agora. Celina deu um passo à frente. Senhor, o expediente dela já terminou e... Isso não é um pedido, Celina, cortou Montenegro. E sugiro que cuide de seus próprios assuntos. O escritório de Montenegro ocupava uma ala inteira do segundo andar da mansão. Prateleiras de mogno abarrotadas de livros encadernados em couro cobriam 2 paredes inteiras. Uma terceira exibia uma impressionante coleção de relógios antigos, todos funcionando em perfeita sincronia, criando uma sinfonia mecânica de tic-tacs. A quarta parede era inteiramente de vidro, oferecendo uma vista panorâmica dos jardins iluminados. Montenegro colocou o cofre sobre a mesa de carvalho maciço e indicou uma cadeira para Helena. Seu nome completo. Exigiu sem sentar-se. Helena Ribeiro, respondeu ela tentando controlar o nervosismo. Filha de Antônio Ribeiro, o relojoeiro. Não era uma pergunta, mas Helena Assen. Tio Montenegro abriu uma gaveta e retirou uma pasta amarelada. Folheou-a rapidamente até encontrar o que procurava. Uma fotografia antiga. Estendeu-a para Helena. Ela sentiu o coração acelerar ao reconhecer seu pai, muito mais jovem, ao lado de um homem idoso em uma oficina repleta de mecanismos e ferramentas. Vittorio Bellini, disse Montenegro, apontando para o idoso. O último mestre da família que criou o cofre de Verantes. Seu pai trabalhou com ele por 2 anos na Itália, antes de voltar ao Brasil. Ele fez uma pausa. Você sabia disso? Helena balançou a cabeça, atordoada. Ele mencionou que havia trabalhado na Europa quando jovem, mas nunca entrou em detalhes. Claro que não entrou. Montenegro soltou uma risada sem humor. Porque ele não estava apenas aprendendo o ofício. Ele estava roubando segredos. Meu pai não era um ladrão, protestou Helena, sentindo o rosto queimar de indignação. Não? Montenegro ergueu uma sobrancelha. Então como explica isso? Apontou para o chaveiro que Helena ainda segurava. Uma réplica perfeita, em miniatura, do mecanismo mais secreto da família Bellini. Um mecanismo que, supostamente, apenas os mestres da família conheciam. Helena apertou o chaveiro com força. Ele sempre disse que o comprou em um antiquário. Mentira, cortou Montenegro. Ele o fez, com os conhecimentos que obteve trabalhando com Vittorio. Conhecimentos que prometeu nunca revelar ou utilizar. O empresário voltou-se para a janela, observando a noite por alguns momentos antes de continuar. Passei 3 anos procurando esse cofre. Paguei uma fortuna para adquiri-lo quando finalmente apareceu em um leilão. E contratei os maiores especialistas do mundo para tentar abri-lo sem sucesso. Ele se virou novamente, encarando Helena. Até que você, uma simples faxineira, faz em minutos o que eles não conseguiram em meses. O tom condescendente fez Helena erguer o queixo, um gesto involuntário de dignidade. Talvez os detalhes que eles procuravam estivessem tão expostos que se tornaram invisíveis, como pessoas que limpam salões. Um brilho de surpresa cruzou o olhar de Montenegro. Por um instante, Helena pensou ter ido longe demais, mas então um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios dele. Você é diferente do que imaginei, Helena Ribeiro. Ele se aproximou estudando-a com novo interesse. O que seu pai lhe contou sobre este chaveiro? Apenas que era especial, que carregava um segredo, mas que só o revelaria quando fosse a hora certa. Montenegro assentiu lentamente, como se confirmasse uma suspeita.
E essa hora aparentemente chegou. Ele indicou o cofre. Sabe o que há dentro daquele envelope? Helena balançou a cabeça. A escritura original das terras onde hoje está construído o Centro Empresarial Trianon, o maior complexo corporativo da América Latina. Propriedade que, oficialmente, pertence ao Grupo Montenegro. Ele fez uma pausa dramática. Mas esse documento pode provar que a compra original foi fraudulenta. Que as terras, na verdade, ainda pertencem aos descendentes da família Bellini. Os olhos de Helena se arregalaram com a implicação. Isso valeria a bilhões, completou Montenegro. E potencialmente a ruína do império que construí. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Subitamente o cofre inocente sobre a mesa adquiriu um peso quase sinistro. Por que está me contando isso? Perguntou a voz trêmula. Montenegro sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Porque, Helena Ribeiro, você acaba de se tornar uma peça muito valiosa em um jogo que começou muito antes de você nascer. A chuva caía impiedosamente quando Helena finalmente chegou em casa, pouco depois da meia-noite. O apartamento estava silencioso. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete de Lucas. Jantei na casa do Pedro. Tem prova amanhã, vamos estudar até tarde. Beijo, te amo. Helena desabou no sofá gasto, ainda segurando o envelope pardo que Montenegro havia lhe entregado antes de mandá-la embora. Dentro, 50 mil reais em dinheiro. O prêmio prometido a quem abrisse o cofre. E um cartão com apenas um número de telefone e uma mensagem. Ligue-me amanhã às 10 horas. Temos muito a discutir. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar tudo o que acontecera. O dinheiro em seu colo representava mais do que jamais conseguira juntar em anos de trabalho árduo. Seria suficiente para pagar o curso pré-vestibular de Lucas, quitar as dívidas acumuladas e ainda sobraria uma quantia considerável. Mas as revelações sobre seu pai a perturbavam profundamente. Antônio Ribeiro, o homem que ela conhecera como um trabalhador honesto e humilde, havia realmente traído a confiança de seu mestre, roubado segredos de família. A imagem que tinha dele começava a se fragmentar, como um espelho antigo trincando sob pressão. O chaveiro parecia pesar em seu bolso agora. Helena o retirou, examinando-o com novos olhos. Não era apenas uma lembrança, era uma chave. Uma conexão com um passado que desconhecia. A campainha tocou, sobressaltando-a. Quem poderia ser àquela hora? Pelo olho mágico viu Celina, ainda com o uniforme da mansão, protegendo-se da chuva com um guarda-chuva preto. Desculpe aparecer assim, disse a governanta quando Helena abriu a porta. Mas precisava falar com você urgentemente. Helena a convidou para entrar, oferecendo uma toalha para secar o rosto molhado pela chuva. Como você sabia onde moro? Tenho acesso aos arquivos de funcionários, explicou Celina, aceitando uma xícara de chá que Helena preparou rapidamente. E tenho bons motivos para acreditar que você está em perigo. Helena sentiu um nó no estômago. Perigo? Por quê? Porque você abriu o cofre, respondeu Celina, baixando a voz como se temesse ser ouvida. Aquele documento não é apenas um papel antigo, Helena. É dinamite pura nos círculos empresariais. Montenegro me contou sobre a escritura das terras. Celina assentiu gravemente. O que ele não contou é que há pessoas muito poderosas que fariam qualquer coisa para que esse documento nunca viesse à luz. Ela hesitou. Inclusive o próprio Montenegro. Não entendo. Se o documento prejudica os negócios dele, por que ele mesmo procurou o cofre por tanto tempo? Para destruí-lo, obviamente, respondeu Celina. Mas agora você complica tudo. Uma testemunha que sabe abrir o cofre, que viu o documento e que tem uma conexão pessoal com a história através de seu pai. Helena pousou a xícara, sentindo a cabeça girar com as implicações. O que devo fazer? Por enquanto, nada. Celina colocou a mão sobre a dela. Apenas fique atenta. Montenegro certamente fará uma proposta para você amanhã. Muito dinheiro em troca de silêncio absoluto. Como você sabe tanto sobre isso? Um sorriso triste surgiu no rosto da governanta. Porque meu sobrenome de solteira é Bellini. Vittorio era meu avô. Helena deixou escapar uma exclamação de surpresa. Você é parte da família? Uma ramificação distante, sim. Vim ao Brasil há décadas, seguindo pistas sobre documentos da família que haviam desaparecido. Consegui um emprego na mansão de Montenegro quando descobri sua obsessão pelo cofre. Celina suspirou.
Jamais imaginei que o encontraria, muito menos que apareceria alguém capaz de abri-lo. Meu pai, Helena hesitou. Montenegro disse que ele traiu a confiança do seu avô. Celina balançou a cabeça. Meu avô costumava dizer que Antônio foi seu aluno mais brilhante. Talvez ele tenha criado o chaveiro, sim, mas duvido que tenha sido por desonestidade. Ela fez uma pausa. Você tem certeza que seu pai nunca mencionou os Bellini ou a escritura? Helena estava prestes a negar quando uma memória súbita emergiu. Seu pai, já muito doente, segurando sua mão no hospital. Quando chegar a hora, procure o relógio de parede, havia dito ele, em um raro momento de lucidez entre doses de morfina. Ele guarda mais que o tempo. Na época, Helena atribuíra às palavras a confusão causada pela medicação. Mas agora, o relógio de parede, murmurou ela levantando-se abruptamente. Celina a seguiu até um pequeno corredor onde um relógio antigo de pêndulo ocupava parte considerável da parede. Não era valioso. Apenas um modelo simples de madeira escura, com mostrador de números romanos ligeiramente desbotados pelo tempo. Era dele, explicou Helena, passando os dedos pela superfície polida, a única coisa de valor que guardou até o fim. Com cuidado, ela abriu o compartimento do pêndulo. Nada além do mecanismo habitual. Examinou a parte traseira, os lados. Nada parecia fora do comum. Foi quando notou os números romanos do mostrador. Olhando mais atentamente, viu que o 12 estava ligeiramente desalinhado. Tente girar o mostrador, sugeriu Celina, percebendo a descoberta. Com dedos cuidadosos, Helena pressionou o número e girou. Para sua surpresa, todo o mostrador se moveu, revelando um compartimento secreto atrás do mecanismo. Dentro, um envelope amarelado, semelhante ao que vira no cofre de Montenegro. As mãos de Helena tremiam enquanto retirava o envelope do compartimento secreto. Era velho, amarelado pelo tempo, mas estava intacto, lacrado com cera vermelha, onde se distinguia o mesmo brasão que vira no cofre de Montenegro. É idêntico, murmurou Celina, inclinando-se para ver melhor. Helena sentou-se no sofá, o envelope pesando em suas mãos, como se contivesse chumbo e não apenas papel. Devo abrir? Celina hesitou. É sua decisão, mas se for o que penso que é. Com cuidado, Helena rompeu o lacre. Dentro havia 2 itens. Um documento em italiano, com caligrafia ornamentada e selos oficiais, e uma carta manuscrita, visivelmente mais recente, endereçada a ela. Helena começou a ler em voz alta, reconhecendo imediatamente a caligrafia de seu pai. Se você está lendo isto, significa que o cofre de Verantes finalmente reapareceu, e com ele, verdades que mantive em segredo por décadas. A carta era extensa, escrita em uma mistura de português e italiano. Nela, Antônio Ribeiro explicava como, durante seu aprendizado na Itália, Vittorio Bellini lhe confidenciara a verdade sobre as terras no Brasil que haviam sido fraudulentamente tomadas de sua família. O velho mestre sabia que estava morrendo, escreveu seu pai, e temia que o segredo morresse com ele. A família havia perdido a esperança, aceitado a derrota, mas Vittorio era teimoso demais para desistir. Ele me confiou uma cópia da escritura original e me ensinou o segredo do cofre. Volte ao Brasil, disse-me, e guarde isto até que o momento certo chegue. Helena interrompeu a leitura, olhando para Celina. Meu pai não traiu seu avô. Ele estava cumprindo uma missão. Celina tinha lágrimas nos olhos. Isso explica por que o cofre original desapareceu após a morte do meu avô. A família sempre acreditou que havia sido roubado, mas talvez ele mesmo o tenha escondido, sabendo que eventualmente seria encontrado. O cofre e seu conteúdo nunca deveriam permanecer separados, continuava a carta. Um sem o outro não tem valor legal. Minha intenção era reunir ambos e entregar à família Bellini, quando o momento fosse adequado. Mas a doença me alcançou antes que pudesse completar essa missão. As últimas linhas eram dirigidas diretamente a Helena. Filha, confio a você agora esta responsabilidade. Não por obrigação, mas por justiça. O chaveiro que lhe dei é mais que uma lembrança. É um símbolo deste compromisso. Use-o com sabedoria, seu pai que sempre a amou. Um silêncio pesado caiu sobre a sala quando Helena terminou de ler. O documento em italiano, a escritura original, permanecia sobre a mesa
como uma bomba relógio prestes a explodir. O que vai fazer agora? Perguntou Celina finalmente. Helena guardou cuidadosamente a carta e o documento de volta no envelope. Preciso pensar. Montenegro espera meu telefonema amanhã. Ele certamente oferecerá dinheiro para que eu fique quieta. E seria muito dinheiro, observou Celina. Talvez o suficiente para mudar sua vida completamente. À custa da verdade. Da última vontade do meu pai. Celina suspirou, levantando-se. Não posso e não vou dizer o que você deve fazer, Helena. Mas preciso que saiba de uma coisa. Os herdeiros Bellini no Brasil não são pessoas ricas ou poderosas. São famílias simples, que sequer sabem dessa história. Descendentes de imigrantes que se estabeleceram aqui há gerações. Como você, como eu, confirmou Celina. Pessoas para quem essa escritura poderia significar não mansões ou iates, mas educação para seus filhos, tratamento médico para os idosos, uma vida digna. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. Pense bem, Helena. Montenegro lhe oferecerá uma fortuna, mas há coisas que o dinheiro não compra. Quando a porta se fechou, Helena permaneceu imóvel no sofá, o envelope de seu pai em uma mão, o cheque de Montenegro na outra. 2 caminhos, 2 possibilidades, 2 versões de futuro completamente diferentes. O relógio na parede marcava as horas com seu tic-tac constante, como se contasse os segundos para uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitos outros. Helena não dormiu naquela noite. As horas se arrastaram enquanto ela oscilava entre possibilidades, pesando consequências, imaginando futuros. Lucas chegou pouco depois das 7 da manhã, encontrando-a sentada à mesa da cozinha, o envelope de Montenegro e o de seu avô lado a lado, como peças de um tabuleiro de xadrez impossível. Mãe, você está bem? O adolescente deixou a mochila no chão, preocupação evidente em seu rosto. Ficou acordada a noite toda? Helena sorriu cansada. Tenho muito para te contar, filho. Nos próximos 40 minutos, relatou os acontecimentos extraordinários da noite anterior, desde o cofre misterioso até as revelações sobre seu avô. Lucas escutou tudo em silêncio, seus olhos escuros, tão parecidos com os do avô, se arregalando à medida que a história se desenrolava. Então, esse cara rico vai te oferecer dinheiro para ficar quieta? Perguntou finalmente, provavelmente. Muito dinheiro. Lucas assentiu lentamente, processando a informação. E o que você vai fazer? Helena estudou o rosto do filho, sua maior motivação, sua bússola moral. O que você acha que devo fazer? O adolescente olhou para o envelope deixado por seu avô, depois para o cheque de Montenegro. O vovô sempre dizia que caráter é o que fazemos quando ninguém está olhando. Ele fez uma pausa. Mas acho que nesse caso é o que fazemos quando todo mundo está olhando. Helena sentiu um aperto no peito. Orgulho. Amor, admiração por aquele jovem que criara sozinha e que, de alguma forma, parecia mais sábio que muitos adultos que conhecera. Montenegro é perigoso, disse ela pensativa. Pessoas poderosas geralmente são quando se sentem ameaçadas. Então tenha um plano, respondeu Lucas simplesmente. Vovô sempre dizia que não bastava ter a chave certa. Era preciso saber quando e como usá-la. Às 10 horas em ponto, Helena discou o número do cartão de Montenegro. Ele atendeu no primeiro toque. Helena, pontual, aprecio isso. O senhor queria falar comigo. Quero propor um acordo. 5 milhões de reais. Em troca, você assina um termo de confidencialidade e me entrega aquele chaveiro. Helena sentiu a respiração falhar momentaneamente. 5 milhões. Uma quantia que jamais imaginara em sua vida. Casas, carros, segurança financeira para sempre. E se eu disser não? Um breve silêncio do outro lado. Seria imprudente. Muito imprudente. O senhor está me ameaçando, senhor Montenegro? Estou sendo realista, respondeu ele, sua voz suave como veludo sobre aço. O mundo dos negócios não é para amadores, Helena. Documentos desaparecem. Pessoas perdem credibilidade. Oportunidades de emprego se evaporam. E se eu tiver mais que apenas o chaveiro? Arriscou ela. Outro silêncio, mais longo desta vez. O que exatamente você quer dizer? Quero uma reunião, pessoalmente, hoje à tarde em local público. Montenegro riu, um som frio, calculado. Você aprende rápido. Muito bem. 3 horas no Café Belvedere, na Avenida Paulista. Venha sozinha. A ligação foi encerrada, deixando Helena com o coração acelerado
e uma sensação de estar à beira de um precipício. Lucas, que ouvira toda a conversa, aproximou-se com expressão séria. Você tem mesmo um plano, não é? Helena sorriu, abraçando o filho. Tenho, mas vou precisar de ajuda. Ela pegou o telefone novamente. E a primeira ligação será para Celina. Às 14h, Helena estava pronta. Vestia suas melhores roupas, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples, porém elegante, que guardava para ocasiões especiais. O cabelo, geralmente preso em um coque funcional, caía em ondas suaves sobre os ombros. No espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta, não apenas pela aparência, mas pela determinação no olhar. Mãe? Lucas apareceu na porta do quarto. Tem alguém querendo falar com você. Ao chegar na sala, Helena encontrou um homem de meia idade, traje formal, com uma pasta executiva. Celina estava ao seu lado. Helena, este é Miguel Santoro, advogado especializado em disputas de terras e direito imobiliário, e, coincidentemente, sobrinho neto de Vittorio Bellini pelo lado materno. O homem estendeu a mão com um sorriso gentil. Celina me contou tudo. Estou aqui para ajudar, se você permitir. Helena olhou para Celina, que assentiu encorajadoramente. 2 horas antes do confronto com Montenegro, seu plano acabava de ganhar um aliado inesperado e poderoso. Senhor Santoro, disse Helena, apertando firmemente a mão do advogado. O senhor chegou exatamente na hora certa. O Café Belvedere era um daqueles estabelecimentos elegantes onde o preço de um simples expresso equivalia a uma refeição completa em outros lugares. Localizado no último andar de um edifício moderno na Avenida Paulista, oferecia uma vista panorâmica da cidade que justificava seu nome. Helena chegou 15 minutos antes do horário marcado, seguindo o conselho de Miguel Santoro. Nunca deixe seu oponente escolher o cenário e a posição. Chegue antes, escolha a mesa, controle o ambiente. Optou por uma mesa próxima à janela, mas não completamente isolada. Visível, mas não exposta. Pediu apenas uma água, recusando gentilmente as sugestões do garçom sobre vinhos e aperitivos. Montenegro apareceu pontualmente às 3 horas, impecável em um terno grafite, que provavelmente custava mais que todos os móveis do apartamento de Helena. Trazia uma pasta de couro sob o braço e um sorriso calculado nos lábios. Helena, cumprimentou ele, sentando-se sem esperar convite. Devo admitir que estou intrigado. Não é todo dia que uma funcionária de limpeza me surpreende tanto em tão pouco tempo. O tom condescendente era evidente, mas Helena manteve a expressão neutra. Agradeço por ter vindo, Sr. Montenegro. Ele fez um gesto displicente com a mão. Vamos ao que interessa. Você mencionou que tem mais que apenas o chaveiro. Estou curioso para saber o que isso significa. Helena tomou um gole de água, ganhando tempo. Cada movimento, cada palavra havia sido cuidadosamente planejada com Miguel. Tenho isto, disse finalmente, retirando da bolsa o envelope que encontrara no relógio de seu pai. Colocou-o sobre a mesa, mas manteve a mão sobre ele. A escritura original das terras do Centro Empresarial Trianon, a mesma que está no cofre que abri ontem à noite. A mudança na expressão de Montenegro foi sutil, mas perceptível, um leve enrijecer do maxilar, um brilho mais intenso no olhar. Impossível. Esse documento é único. Meu pai, Antônio Ribeiro, recebeu esta cópia diretamente de Vittorio Bellini, com instruções específicas. Se isso for verdade, Montenegro ajustou a postura, inclinando-se ligeiramente para a frente. Apenas duplica o valor da minha oferta. 10 milhões, Helena. Pense no que poderia fazer com esse dinheiro. Já pensei, respondeu ela calmamente, e decidi que não estou vendendo. Montenegro riu, um som frio e controlado. Todo mundo tem um preço. Qual é o seu? 15 milhões? 20? Helena inclinou a cabeça, estudando o homem à sua frente, o poder, a arrogância, a certeza absoluta de que tudo e todos podiam ser comprados pelo preço adequado. Não se trata de preço. Senhor Montenegro, trata-se de justiça. Justiça, repetiu ele como se testasse uma palavra estrangeira. Um conceito admirável, mas terrivelmente impraticável no mundo real. Sabe o que acontecerá se tentar usar esse documento, mesmo assumindo que seja autêntico? Anos de batalhas judiciais, recursos intermináveis, e, eventualmente, algum juiz decidirá que o prazo prescricional já passou,
Ou que alguma tecnicidade legal invalida tudo. Talvez, concedeu Helena. Ou talvez não. Especialmente considerando que os herdeiros legítimos dessas terras não são apenas figuras abstratas, mas pessoas reais, com nomes e rostos. Pessoas como Celina Bellini, como Miguel Santoro. A menção ao último nome fez Montenegro franzir o senho. Santoro, o advogado especialista em disputas de terras, o que ele tem a ver com isso, além de ser sobrinho neto de Vittorio Bellini? Helena permitiu-se um pequeno sorriso. Ele está neste exato momento, registrando em cartório a escritura original e enviando notificações a todos os ocupantes do Centro Empresarial Trianon, incluindo, é claro, a imprensa. O rosto de Montenegro empalideceu visivelmente. Você não faria isso. Seria um suicídio financeiro. Eu destruiria você. O senhor pode tentar, respondeu Helena, mantendo a calma, mas destruir uma pessoa que já se acostumou a ser invisível é mais difícil do que imagina. O empresário ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. O que você quer então? Se não é dinheiro, o que é? Quero um acordo. Não comigo, mas com os herdeiros Bellini. Um acordo justo que reconheça o erro histórico e ofereça compensação adequada. Não 20 milhões para mim, mas um fundo substancial para educação, saúde e moradia para todas as famílias descendentes. E por que eu concordaria com isso? Porque a alternativa é um escândalo público que mancharia seu nome para sempre. O grande Eduardo Montenegro, construindo um império sobre terras roubadas. Imagine as manchetes. Por um longo momento, Montenegro apenas a encarou como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Então, inesperadamente, sorriu. Você é extraordinária, Helena Ribeiro, usando as mesmas táticas que eu usaria, tornando o escândalo mais caro que o acordo. Ele inclinou-se para trás na cadeira. Seu pai ficaria orgulhoso. Meu pai está orgulhoso, corrigiu ela suavemente. Montenegro assentiu lentamente. Muito bem. Você venceu esta rodada. Meus advogados entrarão em contato com o Sr. Santoro para discutir os termos deste acordo familiar. Ele se levantou ajustando o paletó com gestos precisos. Mas lembre-se, Helena, o jogo nunca termina realmente, apenas muda de tabuleiro. Quando ele se afastou, Helena finalmente permitiu-se relaxar, sentindo o tremor nas mãos que habilmente ocultara durante toda a conversa. Havia enfrentado um dos homens mais poderosos do país e saíra vitoriosa, não para si mesma, mas para honrar a memória de seu pai e a justiça que ele valorizava. Ao sair do café, o sol da tarde iluminava a Avenida Paulista, transformando os arranha-céus em pilares dourados. Helena sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente visível. Na manhã seguinte, os principais jornais do país estampavam a mesma notícia. Empresário Eduardo Montenegro anuncia fundo milionário para descendentes de família italiana. As reportagens mencionavam um gesto de reconhecimento histórico e uma ação de responsabilidade social, cuidadosamente omitindo qualquer referência à disputa sobre a legitimidade das terras. Helena observava as manchetes na tela do celular enquanto tomava café em sua cozinha, ainda tentando processar a velocidade com que os eventos se desenrolavam. Miguel Santoro havia ligado às 6 da manhã, informando que os advogados de Montenegro já haviam feito contato, propondo uma reunião para discutir os termos do acordo. Ele está levando isso muito a sério, comentou o advogado, a surpresa evidente em sua voz. Geralmente homens como Montenegro lutam até o último recurso. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Ao abrir a porta, Helena encontrou Celina, sorridente, segurando um buquê de flores e uma garrafa de vinho. Para comemorar nossa pequena vitória, explicou a governanta, entrando no apartamento. Montenegro concordou tão facilmente, comentou Helena, enquanto colocava as flores em um vaso improvisado. Parece suspeito, Celina deu de ombros. Miguel tem cópias de tudo agora. E a imprensa já está farejando a história, mesmo com a versão socialmente responsável, que Montenegro está divulgando. Ele sabe quando recuar estrategicamente. Lucas, que acabara de sair do banho, juntou-se a elas na sala. Mãe, você viu isso? Estão te procurando nas redes sociais. Uma repórter quer saber quem é a mulher que inspirou o gesto de Montenegro. Helena franziu o senho. Ninguém precisa saber meu envolvimento. Isso é entre Montenegro e os Bellini agora.
Na verdade, Celina hesitou. Há algo que preciso te contar. Miguel convocou uma reunião com todos os descendentes Bellini que conseguimos localizar no Brasil. 47 pessoas até agora. Isso é maravilhoso, sorriu Helena. Sim, mas todos querem conhecer você. A mulher que trouxe justiça para a família após tantas décadas. Helena balançou a cabeça, desconfortável. Não fiz isso para ser reconhecida. Apenas cumpri a promessa do meu pai. E é exatamente por isso que merecem te conhecer, insistiu Celina. Não é sobre fama, Helena. É sobre conexão. Sobre fechamento de um ciclo que começou quando seu pai e meu avô se conheceram há tantos anos. O telefone de Helena vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar. Assunto de interesse mútuo. Montenegro. Ela mostrou a mensagem para Celina, que franziu o senho. Cuidado. Ele pode estar tentando uma nova abordagem. Ou talvez tenha algo importante a dizer, ponderou Helena. De qualquer forma, não vou encontrá-lo sozinha novamente. Horas mais tarde, Helena e Miguel Santoro aguardavam na mesma mesa do Café Belvedere, onde ela confrontara Montenegro no dia anterior. O advogado revisava documentos em seu tablet, ocasionalmente fazendo anotações em uma pequena caderneta. Lembre-se, instruiu ele, sem levantar os olhos dos documentos. Não importa o que ele ofereça ou ameace, mantemos nossa posição. O acordo beneficia os herdeiros Bellini coletivamente, não individualmente. Helena assentiu, observando a porta. Exatamente às 5 horas, Montenegro entrou, acompanhado por uma mulher elegante que carregava uma pasta executiva. Ambos se dirigiram à mesa com expressões neutras, profissionais. Helena, Sr. Santoro, cumprimentou Montenegro. Esta é doutora Cláudia Mendes, minha advogada. Após as apresentações formais, Montenegro foi direto ao ponto. Analisei sua proposta com minha equipe legal. Estamos dispostos a estabelecer um fundo de compensação no valor de 50 milhões de reais, administrado por uma fundação independente para beneficiar os descendentes Bellini. Miguel ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso com a generosidade da oferta, significativamente maior do que haviam solicitado. Em troca, continuou Montenegro, solicitamos apenas 2 coisas. Absoluta confidencialidade sobre a origem deste acordo e... Ele fixou seu olhar em Helena. Gostaria de oferecer a você, pessoalmente, uma posição em minha empresa. Helena piscou atordoada. Uma posição? Que tipo de posição? Diretora do novo Departamento de Avaliação de Patrimônios Históricos da Montenegro Holdings. Seu conhecimento sobre mecanismos antigos, sua atenção aos detalhes, seriam extremamente valiosos. Miguel e Helena trocaram olhares perplexos. Por que faria isso? Perguntou ela desconfiada. Por que me contratar depois de tudo que aconteceu? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Montenegro. Porque pessoas que conseguem me surpreender são raras, Helena. E eu prefiro tê-las trabalhando para mim do que contra mim. O advogado inclinou-se para a frente. E qual seria a remuneração para esta posição? Inicial de 30 mil reais mensais, mais benefícios e participação nos lucros do departamento, respondeu a doutora Cláudia, sem hesitação. Além de flexibilidade para que a senhora Ribeiro possa concluir sua formação acadêmica, se desejar. Helena sentiu a cabeça girar. Era mais dinheiro do que jamais sonhara ganhar. Uma oportunidade que transformaria completamente sua vida e a de Lucas. Mas também significava trabalhar para o homem que, até ontem, representava tudo o que desprezava. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Montenegro assentiu. Naturalmente. Enquanto isso, podemos finalizar os detalhes do fundo para os Bellini. Ele se voltou para Miguel. Presumo que 50 milhões seja aceitável? Quando a reunião terminou, 1 hora depois, os documentos preliminares estavam assinados. O fundo Bellini seria estabelecido dentro de 30 dias, e Helena tinha 1 semana para decidir sobre a oferta de emprego. Ao sair do café, ela respirou profundamente o ar da tarde que caía sobre São Paulo. O que você acha? Perguntou a Miguel enquanto caminhavam em direção ao metrô. O advogado ajustou os óculos pensativo. Profissionalmente é uma oferta extraordinária. Pessoalmente, bem, você estaria trabalhando para um homem que tentou comprá-la e depois ameaçá-la em menos de 24 horas. Por que ele faria isso? Por que me contratar? Há um velho ditado no mundo corporativo. Mantenha seus amigos por perto
e seus inimigos ainda mais perto. Miguel sorriu. Mas também existe a possibilidade de que ele genuinamente valorize suas habilidades. Afinal, você fez algo que especialistas do mundo todo não conseguiram. Helena assentiu, pensativa. E consegui ver algo que todos os especialistas ignoraram. Os detalhes invisíveis, concordou Miguel, enquanto seguiam seu caminho. Helena se perguntava se estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida, ou cometer o maior erro que poderia imaginar. Os dias seguintes passaram em um turbilhão para Helena. Seu telefone não parava de tocar. Repórteres buscando a história por trás da história. Curiosos sobre a misteriosa mulher que havia inspirado o gesto filantrópico de Eduardo Montenegro. Celina ajudou a administrar o súbito interesse da mídia, orientando Helena a manter-se discreta, enquanto os detalhes do acordo eram finalizados. No apartamento, Helena e Lucas discutiam frequentemente a oferta de Montenegro. O adolescente oscilava entre entusiasmo pela oportunidade financeira e desconfiança das intenções do empresário. E se for uma armadilha? Questionava ele durante o jantar, 3 dias após a proposta. Tipo, te contratar para te manter sob controle? Helena suspirou, empurrando o arroz no prato. Também pensei nisso, mas Miguel revisou o contrato minuciosamente. É legítimo, com todas as garantias trabalhistas. Ainda assim, Lucas franziu o senho. Você sempre me ensinou que dinheiro não é tudo. E não é, concordou Helena. Mas 30 mil por mês, Lucas. Poderíamos nos mudar para um apartamento melhor. Você poderia entrar na faculdade sem se preocupar com mensalidades. Eu poderia até voltar a estudar. O garoto assentiu, compreendendo o dilema. Mas e quanto a trabalhar para alguém que você não respeita? A pergunta pairou no ar, sem resposta imediata. Helena sabia que ali estava o cerne de sua hesitação. Não o dinheiro, não a desconfiança, mas o compromisso com seus próprios valores. Na manhã seguinte, surpreendentemente, foi Montenegro quem ligou pessoalmente. Imagino que ainda esteja considerando minha proposta, disse ele sem preâmbulos. Estou, confirmou Helena, ajustando o telefone enquanto arrumava a cozinha. É uma decisão importante. Gostaria de mostrar algo a você. Algo que pode ajudar em sua decisão. Poderia vir à minha empresa hoje à tarde? 3 horas. Após consultar Miguel, que aconselhou cautela, mas não viu problemas, desde que o encontro fosse no escritório corporativo, Helena concordou. A sede da Montenegro Holdings ocupava os 20 andares superiores de uma torre envidraçada no coração financeiro de São Paulo. Na recepção luxuosa do 30º andar, uma secretária elegante conduziu Helena diretamente ao escritório do CEO, ignorando olhares curiosos de executivos que claramente se perguntavam o que uma mulher comum como ela fazia ali. O escritório de Montenegro era surpreendentemente austero. Mobiliário minimalista, predominância de cinza e preto, poucas decorações além de algumas peças de arte moderna. Uma parede inteira de vidro oferecia uma vista espetacular da cidade. Helena, Montenegro se levantou para cumprimentá-la. Obrigado por vir. Ela notou imediatamente o cofre verante sobre a mesa, o mesmo que abrira na noite da festa. Ao lado dele, uma fotografia emoldurada que não conseguia ver claramente. Por que me chamou aqui? Perguntou diretamente. Montenegro indicou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Porque quero que entenda por que estou realmente oferecendo este emprego. Ele girou a fotografia para que ela pudesse ver. Helena sentiu o coração saltar. Na imagem em preto e branco, 3 homens posavam em frente a uma oficina antiga. Reconheceu imediatamente seu pai, muito jovem, ao lado de Vittorio Bellini. O terceiro homem, também jovem, tinha olhos claros familiares. Seu pai, disse Montenegro suavemente, não foi apenas aprendiz de Vittorio. Ele salvou a vida do meu pai em um acidente na oficina, em 1975. Algo que Antônio Ribeiro nunca mencionou a você, imagino. Helena balançou a cabeça atordoada. Meu pai nunca falou sobre seu pai. Ferdinando Montenegro, explicou ele. Também trabalhava com Vittorio, antes de retornar ao Brasil e iniciar os negócios da família. Eu tinha apenas 5 anos quando isso aconteceu, mas cresci ouvindo sobre o brasileiro que dominava mecanismos como ninguém. Helena estudou a fotografia, notando a expressão genuinamente amigável entre os 3 homens. Por que não mencionou isso antes? Estratégia, inicialmente.
admitiu Montenegro sem rodeios. Queria avaliar suas intenções, entender o que sabia sobre o cofre e os documentos. Ele fez uma pausa. Mas quando você abriu o cofre naquela noite, a semelhança com seu pai era inconfundível. Os mesmos movimentos precisos, a mesma concentração absoluta. Isso não explica a oferta de emprego. Montenegro sorriu levemente. Na verdade, explica perfeitamente. O departamento que estou criando não é apenas para você, Helena. É um projeto que venho considerando há anos. Identificar, preservar e restaurar artefatos históricos valiosos. Ele se levantou, caminhando até a janela. Construí um império financeiro, seguindo os passos do meu pai. Mas há algo que ele valorizava e que negligenciei por décadas. A preservação da história, das técnicas antigas, dos conhecimentos que estão desaparecendo. E de repente, decidiu honrar esse legado. Montenegro se virou para encará-la. Digamos que encontrar o cofre e conhecer a filha de Antônio Ribeiro me fez recordar valores que deixei para trás há muito tempo. Seu olhar se tornou distante. Quando você envelhece, Helena, começa a pensar no que deixará para além do dinheiro. Por alguns momentos, Helena apenas observou o homem à sua frente, não o milionário arrogante da festa, mas alguém mais complexo, com camadas que não imaginara existirem. Quero que lidere este departamento, não apenas por suas habilidades técnicas, continuou ele, mas porque você enxerga o que outros não veem, os detalhes invisíveis que fazem toda a diferença. Como saber se isso não é apenas mais uma estratégia? Perguntou Helena, ainda cautelosa. Montenegro sorriu. Você não pode ter certeza. Assim como eu não posso ter certeza de que você não usará sua posição para encontrar mais esqueletos no armário da minha empresa. Ele se inclinou para a frente. Mas talvez seja exatamente esse equilíbrio de desconfiança mútua que torne nossa parceria potencialmente valiosa. Helena considerou suas palavras, avaliando a sinceridade nos olhos do homem que dias antes havia tentado intimidá-la. Preciso de mais um dia para decidir, disse finalmente. Montenegro assentiu. Justo, mas antes de ir, ele abriu uma gaveta e retirou um pequeno objeto. Gostaria que tivesse isto. Era uma miniatura do cofre Verantis, similar ao chaveiro de seu pai, mas nitidamente mais antiga e feita de prata envelhecida. Pertenceu ao meu pai, explicou Montenegro. Um presente de Vitório antes de voltarmos ao Brasil. Ele colocou o objeto na mão de Helena. Independente de sua decisão sobre o emprego, gostaria que ficasse com isto, como símbolo de que às vezes conexões invisíveis são mais fortes que contratos ou acordos. Quando Helena deixou o prédio, o sol começava a se pôr, tingindo a cidade de dourado. Em sua mão, a miniatura de prata parecia mais leve que seu peso real, como se, de alguma forma, um círculo estivesse se completando através dela. A reunião dos descendentes Bellini foi marcada para um domingo ensolarado, em um salão de festas modesto no bairro do Bexiga, região tradicionalmente italiana de São Paulo. Helena chegou cedo, acompanhada por Lucas e Celina, encontrando Miguel Santoro já organizando documentos e preparando uma apresentação. Nervosa? Perguntou o advogado, notando como ela ajustava repetidamente o colarinho da blusa nova. Helena assentiu, observando o salão vazio, que logo estaria repleto de pessoas conectadas a ela, por uma história que até poucos dias desconhecia completamente. 47 descendentes confirmados, comentou Miguel, desde professores aposentados até motoristas de ônibus. Uma verdadeira amostra da classe média brasileira. Gradualmente, o salão começou a se encher. Famílias inteiras, avós, pais, filhos, chegavam com a curiosidade estampada em seus rostos. Alguns traziam antigas fotografias de família, outros, documentos amarelados da imigração. Conversas animadas em uma mistura de português e italiano preenchiam o ambiente com uma energia calorosa que contrastava com a tensão dos últimos dias. Helena observava tudo à distância, até que Celina gentilmente a conduziu ao centro do salão. Um silêncio respeitoso se estabeleceu quando Miguel iniciou formalmente a reunião, explicando brevemente a história do documento perdido, a luta de Vitório Bellini e a conexão com Antônio Ribeiro. E agora, concluiu o advogado, gostaria de apresentar a pessoa sem a qual nada disso seria possível, a filha de Antônio,
que honrou a promessa de seu pai e trouxe justiça para toda a família Bellini, Helena Ribeiro. Os aplausos que se seguiram pegaram Helena de surpresa, calorosos, genuínos, emocionados. Pessoas que jamais havia visto a olhavam com uma mistura de gratidão e admiração que a deixou momentaneamente sem palavras. Uma senhora idosa se aproximou, apoiando-se em uma bengala. Seus olhos, de um azul profundo, lembravam os de Vittorio na fotografia que Montenegro havia mostrado. "Sou Luisa Bellini", apresentou-se, com voz trêmula pela idade. "Prima de segundo grau de Vittorio. Tinha apenas 10 anos quando ele partiu para a Itália, mas me lembro de suas cartas, sempre falando da injustiça que nossa família havia sofrido." Ela tomou as mãos de Helena entre as suas, enrugadas pelo tempo. "Graças a você, ele pode finalmente descansar em paz." Uma após outra, pessoas se aproximavam. Um motorista de ônibus que sonhava em pagar a faculdade para os filhos, uma professora que cuidava sozinha da mãe doente, um jovem casal com uma criança pequena que lutava para comprar a primeira casa. Histórias comuns, sonhos simples, dificuldades cotidianas que o fundo de 50 milhões poderia aliviar significativamente. Miguel explicou como o fundo seria estruturado, não como pagamentos diretos, mas como uma fundação para a educação, saúde e moradia, administrada por um conselho formado pelos próprios descendentes. E por que este homem, Montenegro, concordou tão facilmente? Perguntou um senhor de meia-idade. "O que ele ganha com isso?" Helena hesitou, pensando na fotografia, nas conexões inesperadas entre seu pai e a família Montenegro. "Acho que ele está tentando corrigir erros do passado, à sua maneira." Quando a reunião formal terminou, transformando-se em uma celebração improvisada com comida e música, Helena encontrou um momento para se afastar, observando as famílias reunidas. Lucas se aproximou entregando-lhe um refrigerante. "Já decidiu sobre o emprego?" perguntou ele. Helena suspirou. "Ainda não tenho certeza." "O que você acha?" O adolescente deu de ombros. "Acho que você sempre me ensinou a olhar além das aparências. Talvez seja a hora de aplicar essa lição ao próprio Montenegro." "Ele pode estar manipulando toda a situação", ponderou Helena. "Ou talvez ele realmente veja algo em você que os outros não veem", respondeu Lucas. "Assim como você. Viu algo naquele cofre que ninguém mais percebeu." Helena sorriu, impressionada com a sabedoria do filho. Naquele momento, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Montenegro. Decisão tomada. Olhando para a celebração dos Bellini, para seu filho, para o caminho inesperado que sua vida havia tomado em apenas uma semana, Helena finalmente compreendeu o que precisava fazer. Digitou sua resposta. "Sim, aceito." Com uma condição. A resposta veio quase instantaneamente. "Qual?" "O departamento deve trabalhar não apenas com peças valiosas, mas também com preservação de técnicas artesanais em comunidades tradicionais. Conhecimentos que estão se perdendo." Houve uma pausa mais longa antes da resposta seguinte. "Interessante, ambicioso e potencialmente lucrativo, se pensarmos em turismo cultural e produtos autênticos. Aceito sua condição." Helena guardou o telefone, sentindo uma estranha mistura de apreensão e esperança. Estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do seu, trabalhando para um homem cujos valores ainda questionava. Mas talvez, apenas talvez, pudesse fazer a diferença nesse novo papel, assim como fizera para a família Bellini. "Está tudo bem, mãe?" perguntou Lucas, notando sua expressão pensativa. Helena sorriu, abraçando o filho. "Sim, só percebi que às vezes os caminhos mais inesperados podem levar a destinos que jamais imaginamos." Naquela noite, enquanto as famílias Bellini celebravam um novo começo, Helena sentiu-se no limiar de sua própria transformação. Não mais invisível, não mais apenas sobrevivendo, mas pronta para construir algo significativo a partir dos fragmentos do passado, que haviam surpreendentemente moldado seu futuro. 6 meses se passaram desde a noite em que Helena abrira o misterioso cofre. O outono pintava São Paulo com tons de dourado e vermelho quando ela atravessou o saguão da Montenegro Holdings, cumprimentando seguranças e recepcionistas pelo nome. Seu escritório no vizinho seu 8º andar, com vista para o Parque Ibirapuera, já não a intimidava como nos primeiros dias. O
Departamento de Patrimônios Históricos e Saberes Tradicionais. Nome final após sua insistência em incluir conhecimentos populares. Já contava com uma equipe de 12 pessoas, incluindo 2 artesãos idosos que Helena havia pessoalmente recrutado de uma comunidade no interior de Minas Gerais. Bom dia, Dona Helena, cumprimentou Joaquim, um senhor de 70 anos, que era mestre na arte quase esquecida da marchetaria tradicional. Trouxe aquelas amostras que pediu. Helena sorriu, examinando os intrincados padrões de madeira que o artesão havia criado. Perfeito isso, Joaquim. Montenegro vai adorar para a nova linha de caixas de joias da empresa. A transformação de sua vida havia sido vertiginosa, do uniforme de faxineira ao tailleur executivo, do ônibus lotado ao carro da empresa, do apartamento apertado no subúrbio a uma confortável cobertura mais próxima ao centro. Lucas, agora estudante de engenharia mecânica na USP, frequentemente brincava sobre como sua mãe havia hackeado o sistema. Sua relação com Montenegro evoluíra para um respeito mútuo cauteloso. Ele valorizava sua perspectiva única e habilidade de identificar valor onde outros viam apenas objetos antigos. Ela aprendera a navegar no mundo corporativo sem perder seus valores essenciais, frequentemente servindo como uma voz dissidente em reuniões dominadas por executivos, focados apenas em lucros imediatos. A história tem valor intrínseco, argumentava ela em tais ocasiões, e respeitar esse valor acaba, surpreendentemente, criando valor financeiro também. Naquela manhã específica, Montenegro havia solicitado sua presença em uma reunião privada. Quando entrou no escritório dele, Helena notou imediatamente o cofre Verantes em destaque sobre a mesa. 6 meses hoje, comentou ele, indicando uma cadeira. Parece apropriado comemorar a data que mudou muitas vidas. Helena assentiu, observando como o cofre agora parecia menor, menos intimidador do que na noite da festa, incluindo a sua. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Montenegro. Incluindo a minha. O Fundo Bellini já beneficiou 26 famílias. O programa de preservação de técnicas artesanais está gerando resultados surpreendentemente positivos. E você, ele fez um gesto abrangente, provou que meu instinto estava correto. Sobre contratar uma ex-faxineira como executiva, sobre o valor de enxergar além das aparências, corrigiu ele. Algo que, ironicamente, você me ensinou naquela noite. Montenegro abriu uma gaveta e retirou um pequeno estojo de veludo. Tenho algo para você. Uma espécie de reconhecimento pelos 6 meses. Dentro do estojo havia uma réplica perfeita do chaveiro de seu pai, mas feita em ouro e com pequenas esmeraldas incrustadas, onde originalmente havia apenas marcas de desgaste. É lindo, murmurou Helena, tocando delicadamente o objeto. Mais que isso, respondeu Montenegro. É funcional. As engrenagens se movem exatamente como no original. Helena ergueu o olhar surpresa. Como conseguiu reproduzir o mecanismo tão perfeitamente? Contratei o melhor relojoeiro da Suíça, explicou ele com um sorriso, e enviei seu chaveiro original como modelo. Espero que não se importe. Está guardado no cofre da empresa. A menção ao chaveiro original fez Helena sorrir. Meu pai ficaria impressionado. Ele sempre dizia que a verdadeira arte está nos detalhes que ninguém mais percebe. Seu pai era um homem sábio, concordou Montenegro. E você honrou perfeitamente seu legado. Quando Helena deixou o escritório, carregando o presente em sua bolsa, uma sensação de completude a envolveu. O caminho que começara com humilhação e desafio havia se transformado em uma jornada de descoberta. Não apenas de uma história familiar perdida ou de oportunidades profissionais inesperadas, mas de sua própria força e capacidade de transformar realidades. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Lucas estudando na mesa da sala, rodeado de livros de engenharia mecânica e desenhos técnicos que lembravam os esquemas que seu avô costumava fazer. Como foi seu dia? Perguntou ele, erguendo os olhos dos livros. Helena sorriu sentando-se ao lado do filho. Percebi algo importante hoje, respondeu mostrando-lhe o chaveiro de ouro, que às vezes precisamos perder algo valioso para encontrar algo ainda mais precioso. Como assim? Quando abri aquele cofre, pensei que estava apenas cumprindo uma promessa ao meu pai. Mas, na verdade, estava abrindo um caminho inteiramente novo.
Não apenas para nós, mas para muitas pessoas. Lucas assentiu, compreendendo, como as famílias Bellini, e como os artesãos cujas técnicas estamos preservando, como os jovens que estão aprendendo ofícios quase esquecidos. Helena fez uma pausa, contemplando o brilho suave do ouro sob a luz. E talvez até para Montenegro, que parece estar redescobrindo valores que havia abandonado. Então você não se arrepende de ter aceitado o emprego? Helena balançou a cabeça. Não se pode mudar o sistema, permanecendo completamente fora dele. Às vezes é preciso entrar e trazer uma nova perspectiva. A perspectiva de quem enxerga os detalhes que os outros ignoram. Naquela noite, antes de dormir, Helena colocou o chaveiro original e sua réplica dourada lado a lado em sua mesa de cabeceira. Tão diferentes em aparência, mas idênticos em essência, assim como sua vida antes e depois daquela noite fatídica. A verdadeira riqueza, concluiu ela, não estava no ouro ou nas esmeraldas do presente de Montenegro, nem mesmo no fundo milionário que beneficiava os Bellini. Estava na capacidade de ver valor onde outros veem apenas o ordinário, de encontrar significado nos detalhes aparentemente insignificantes e de transformar invisibilidade em poder. Como seu pai havia previsto tantos anos antes, as respostas sempre estiveram nos detalhes que o mundo, em sua pressa e arrogância, insistia em ignorar. E agora, finalmente, esses detalhes invisíveis haviam encontrado seu lugar ao sol. I didn't realize they were true sight. It gave vision of the thing. Are you Techie's mines aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mine. And venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Ward them off. Vile advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Yeah. Ah! Yes. 2, 3 bot. My That gosh. means Red King's alone. Yes. Bitch is hurt. I must Lucio will kill him. Oh. My Lush is online, boys. Watch the day. Oh. With vim and venom.
Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. I was ambitious. Oh. Impaled. What's he saying? Violet Van. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With Vim and Venom. A touch of venom. Pop Noel. Dire's courier has fallen. Watch this. Double kill. An exquisite. Oh, he popped back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care horchata about horchata anything that's happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Put me death. up. Agitation. Your top tower It's hitting me. is Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork, you vicious thugs. The fuck was A that? touch of venom. Yes. Agitation. Great teamwork, you vicious thugs. Yes. Into Oh, he's crazy. sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest, we probably How are you, chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Like it. Impaled. With Vim and Venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off.
Appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you say. In the cloud. That's 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why's your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Dire's courier has gone. I only wanted to still in the song? Wait. There you go. Oh. Allies disappear. The lotus pool? It might